pelo canal de televisão, né? E aí eu vou falar uma coisa, eu quero que vocês pensem. Qual foi o primeiro móvel que, digamos assim, foi o embrião para o mobiliário modernista? O que é que vocês imaginam que seja, né? Que móvel foi esse? Eu fiz uma pesquisa, assim, alguns autores defendem assim, ele como o, digamos assim, o pioneiro, né? Ainda lá no início do século, mas segura essa informação, vão pensando e eu vou mostrando algumas outras coisas. Né? E aí, com esse advento da televisão, né, nós vamos ter outros tipos de mobiliário surgindo, né? Toda essa tecnologia que vai surgir, nós vamos ter o telefone, nós vamos ter a vitrola, a própria televisão, e isso vão surgir móveis muito específicos. Né? Quem aqui já deve ter visto na casa da avó, da casa da mãe, mesinha para telefone. Né? Ou um móvel de rádio. Né? O 3 em 1, TV, rádio e vitrola. Há uma outra coisa aqui, bem máquina de escrever. Você tinha curso de datilografia, né? Então, são móveis que hoje você usa muito para um projeto de decor, né? Então, não é um móvel, como eu já citei, né, que você possa dar um outro uso a ele. Ele vai ser sempre uma televisão, ele vai ser sempre um rádio. Então, é um móvel já de colecionismo. Né? Essa outra aqui, né, já pode ser adaptada a um móvel para TV e rádio. Final dos anos 60 e início dos anos 70. Né? E aqui só essa diferença, né, que é o vintage, que é objetos originais da época. Né? Isso aplica-se tanto a moda, mobiliário e objetos afins. Tá? E aqui só para trazer alguns exemplos. Né? As primeiras televisões, a vitrola ou a radiola. E aí você tem a vitrola, a vitrola tem um disco de vinil. Você vai ter um móvel para guardar disco de vinil. Como teve até pouco tempo atrás, você tinha, né, nas peças de mobiliário, nos projetos de interiores, tá? Marcenaria para você guardar CD e fita cassete e fita VHS. Por isso que eu digo, olhem sempre aqueles projetos dos anos 90, tá? Vocês vão ver muito isso. Como a televisão era de tubo, você tinha um videocassete, você tinha um CD, então você tinha um móvel para guardar tudo isso. Né? Hoje, o vinil voltou como algo retrô. Né? O próprio designer do vinil, né? E o quarto aqui, um telefone. Né? O bloquear da época era você botar um cadeado. Você controlar a conta de telefone, você pegava o disco aqui, colocava um cadeado, ninguém ligava. Né? E o retrô vai ser inspiração em objetos de estilos passados. Né? Esse primeiro aqui, acho que todo mundo já viu. É, Dona Nenê. Nona Nenê, Casa de Vó, já teve. Casa de minha avó mesmo lá no interior tinha uma, eu era criança, eu lembro dessa jarra de abacaxi. Não é? Que deve ser uma coisa algo dos anos 70, mas que agora voltou em todos os tamanhos e formatos e tipos possíveis. E até o próprio mobiliário. Nós temos, por exemplo, esse aparador, que é uma imitação, uma inspiração nesse mobiliário modernista, né? Pés palitos, um bloco de gavetas colorido, então mas já tem uma diferença. Né? Você já tem um exagero das formas, muitas vezes. E o terceiro é uma radiola, rádio, MP3, CD, converte tudo. Né? Aquele pequenininho.
MP3 parece uma coisa tão antiga, né? Você falou agora, tem tanto tempo que eu não ouço nem falar de MP3, MP3. disquete, CD, né? E eu estou falando de uma mudança de 2000 para cá. Eu ainda peguei disco de vinil. Né? Eu lembro dos discos de vinil, das fitas VHS, que você tinha que rebobinar para devolver, senão pagava multa. Para gravar no rádio, ficar esperando a música, tocar, exatamente. Depois torcer para ninguém falar no meio da música. Né? Qual era a programação de sexta-feira à noite? Você ir nas locadoras. E aí, eu não sei se alguns de vocês lembram que as locadoras aqui eram quase do tamanho das livrarias Cultura, Video Hobby. Saraiva, você tinha visto a Video Hobby, a GPW, que era um mundo. Né? A Video Hobby ficava ali onde hoje é a Lebiscu, na Pituba, se não me engano. Então, o programa era você pegar filmes para ver no fim de semana. Você comprava disco, você esperava os cantores lançarem as músicas e comprar o disco para ouvir. Né? Fim de semana mesmo eu fiz meio com a imersão no modernismo, né? Então eu ouvi, resumidamente, Nina Simone, Ella Fitzgerald e Vinícius de Moraes. Já ouviu algum desses? Sou apaixonada pelos três. Eu passei o fim de semana, então ela organizando o conteúdo e ouvindo esses cantores. Aí aparecia um outro colocando. Enfim. Então você vê que tem coisas que voltam. Né? Por exemplo, vinil. Tá aí. Para quem gosta, né? Então diz que o som é mais limpo, tem todo uma nostalgia em torno disso, né? Só que ele voltou e o preço também voltou. Por isso que eu digo, quem tem o seu, guarde. Porque eu conheço pessoas que tinham coleções inteiras de vinil, que nessa mudança de estilo saíram doando e que hoje se arrependem amargamente por isso. Não é? Aqui, rádio, vitrola, local para você guardar disco. O disco de vinil tem que se guardar em pé. Se você guardar deitado, ele empena. É todo um ritual. E aí as artes, né, como eu já mostrei, né, Guernica, do Picasso, Demoiselle d'Avignon, Salvador Dalí, que eu já citei ele também como mobiliário. Não é? Um outro nosso que a gente conhece muito como poeta, Mário de Andrade. Mário de Andrade também já desenhou peças de mobiliário. Só que a peça do mobiliário do Mário de Andrade é bem para escritor mesmo, né? É um sofá e poltronas com um local para você colocar livros. Não é? E essa é tida, não sei se você já ouviu falar nessa casa, que é uma das primeiras casas modernistas. Ela foi feita em São Paulo. Ela foi construída lá nos idos de 1920. Então, imaginem uma casa de 1920. Aí eu vou dar um exemplo. Vila Catarino, né, o Museu Rodin aqui em Salvador, aquela casa cheia de ornamento, né, altamente decorada, e de repente você vê o Gregory e faz uma casa completamente despida de ornamentos. E os ambientes totalmente funcionais. E o paisagismo vai ser pela esposa dele, né, Mina Clabin. É uma casa que existe até hoje, não é? Ela foi... O casal morou, depois passou para os herdeiros queriam vender para uma construtora, né? Para fazer o quê? Para demolir e fazer um prédio. Aí a população do entorno
fez um protesto para preservar, porque era uma casa, como as casas antigamente, né, aqui em Salvador e São Paulo, eram casas em grandes lotes. Então não era uma casa, você tinha praticamente uma mini Mata Atlântica dentro do terreno. Né? Depois vocês procurem aí Avenida Paulista, início do século XX. Em nada é a Paulista de hoje. Né? Então, algumas imagens dessa casa, que hoje é preservada, é um museu, né? É um dos museus da cidade de São Paulo. Essa casa foi construída em 28. Nos anos 30, o arquiteto fez novas intervenções, né? Porque a família estava aumentando. E aí é dessa época a construção dessa marquise, quase que em balanço, né? Parece lembra aqueles chapéus de freira. Aqui uma planta baixa, só para vocês não esquecerem e um pouco dos interiores. Então, aço inoxidável, tubular, piso em madeira, sabe? Completamente sem ornamentos. Então, se eu tirar aqui o 27, essa é uma casa modernista dos anos 50. Não, é uma casa de 27. Imagine o espanto que causou nessa casa, né? Como você vai morar nessa caixa? Não tem um ornamento. É tudo muito limpo, tudo muito clean, minimalista. Já ouviram falar? Lembra que eu falei de um móvel que é considerado por muitos o embrião do mobiliário modernista brasileiro? É a cama patente. Ela é um projeto de 1919, não é? Ela é uma cama que ela foi projetada para um consultório médico. O médico estava com dificuldade de importação de camas de ferro por conta da época da guerra, não é? Aí o Celso cria essa cama patente, não é? Só que ele fez um maior erro, ele não patenteou, não é? Então teve alguém que veio e teve a patente depois. Aí tem uma história por trás disso, né? O desenho é dele, mas quem fabricou foi a indústria de cama patente L. Lixo S.A. O nome é cama patente mesmo? É, por conta do nome, né? Você ter a patente. E ela foi uma cama que, se vocês observarem o desenho dela, é muito semelhante, lembra muito o mobiliário Toné, lá de 1850, aquele mobiliário curvo. Então, eu lendo livros essa semana, então se falava muito de cama patente, né, como o primeiro, digamos, ou sendo o primeiro ou o embrião para esse mobiliário modernista. E é uma cama que caiu por ser de fácil produção, tá? Era uma cama leve, para quem já viu uma cama patente, é uma cama leve, não é? Cama de mola, aquela cama que se você respirava, ela rangia. E para evitar as cópias que aconteciam, né, então você tinha a marca, né, a faixa azul, identificando que aquela cama era a cama verdadeira. Então, se alguns de vocês projetarem alguma peça de mobiliário, por favor, façam uma patente. Tá? Para não acontecer igual com o Celso. Já tinha ouvido falar em cama patente? Ninguém? Né? Mas Eu me lembro dessas caminhas de mola, mas não por esse nome. Mas aí depois vocês procurem, né? Mães, avós, cama patente.
aqui. O mote da empresa era a cama, mas ela fabricava guarda-roupas, mobiliário completo, né? Só que era um mobiliário torneado, que lembrava a mobília do Toné. Né? E essa cama tem uma releitura, né, feita pelo Fernando, que é vendida numa dessas grandes lojas aí de segmento, acho que é Tokstok, que é tido como uma nova cama patente. São essas duas aqui, desse quadrado. Essa aqui é uma original. Não é? Então, reparem que o design é aquilo que eu trago, né? A releitura. Né? Então, o desenho é parecido. Já não tem, por exemplo, as molas. Já é um estrado de madeira. A releitura, ela vai ser muito isso. Ela vai ser a essência do desenho, mais a utilização e o aperfeiçoamento dele. Você aperfeiçoar o desenho. Não é você fazer uma cama patente com molas. Tá? Mas aí procure, que provavelmente, né? E é um ícone. É uma peça que é um ícone do design, dos primeiros designers modernistas brasileiros, né? Só que assim, o Celso ele não era brasileiro, ele era espanhol. Né? É espanhol, mas ele foi se naturalizou brasileiro. Fazem ideia de quem eu vou falar agora? Lina? Exatamente. Né? A obra uma das mais famosas de Lina, né, que é o MASP em São Paulo. E aí eu tenho aqui duas fotos. Né? O MASP, atualmente, ele está no Parque do Trianon e o Parque do Trianon antes do MASP. É a mesma coisa. Imaginem, ele está onde? Na Paulista. Olha, aqui é um pouquinho do que se tinha na Paulista. Então, olha o parque. Esse parque ainda existe. É um parque que fica em frente ao museu. É um local também para quem for a São Paulo. Poucos dias ir ao MASP. Se me perguntarem assim, qual local que você recomenda de ir a São Paulo? MASP e Museu da Casa Brasileira. Aí depois tem Ibirapuera, tem a Casa Matilde, com a confeitaria portuguesa, para quem gosta de doces. Então, Lina, ela italiana, ela nasce em Roma, ela vem para o Brasil em 45, ela casa com o Pietro e vem para o Brasil. Tá? E em 58, ela vem a Salvador, dar uma conferência, como eu já falei, né, a convite da primeira-dama do Estado, e começa ali a nascer o MAN. Ela, o marido Pietro e o Assis Chateaubriand, que foi também um dos patrocinadores do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí depois, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site do MASP, não é? Algumas obras, tá? O MASP, se vocês quiserem ver obras de Michelangelo, Caravaggio, vocês não precisam ir a grandes museus na Europa ou nos Estados Unidos. E São Paulo tem. Tá? E aí é interessante vocês verem que essas obras do MASP, elas são adquiridas justamente nesse período do pós-guerra, em que muitas pessoas da Europa estavam se desfazendo desses objetos, muitas vezes a preço módico. E aí, né, o Assis Chateaubriand, que era um jornalista, ele tinha os canais dele, então ele sabia, tal local assim está vendendo determinada obra. Então ele pedia. Né? Então, quando vocês visitarem o site do MASP, vai estar lá determinado quadro, família tal, ou empresa tal, ou
dependia de um grupo de pessoas que contribuíram para adquirir aquela obra. É o Pietro, que é o marido dela, né? Nasce em Gênova, casa com ele em 46. No mesmo ano vem para o Rio, para Salvador, primeiramente para o Rio de Janeiro, e posteriormente para São Paulo. Ele vai ser o diretor do MASP de 47 até 96. Só para resumir um pouco da história. E ele vai trabalhar juntamente com Lina e juntamente com Giancarlo no estúdio de Arte Palma, para a fabricação de mobiliário. Aí depois visita aqui o site do Instituto Bardi, não é? Ah, sim, esqueci de um outro local, né? A Casa Museu de Lina Bobardi, em São Paulo. Então, são 3 locais em São Paulo. Tá? Acho que até o fim do assunto, essa lista aumenta aí para uns 10. Né? Lina não construiu só o MAN, não construiu, reformou e fez vários outros projetos. Ela fez um projeto residencial, é uma casa em 58, na Casa do Chame Chame, e infelizmente ela foi demolida em 84. O que eu gosto muito dos projetos de Lina é que Lina ela tem uma arquitetura orgânica, ela tem uma arquitetura que incorpora elementos do terreno. Então, se você tem uma grande árvore, ela vai incorporar aquela grande árvore, não é? Se você tem declives, ela vai incorporar isso ao terreno. Ela não vai fazer um terrapleno e construir do zero. Então, essa casa aqui, por exemplo, ela projetou toda a estrutura arquitetônica e também o mobiliário. Mas aí, como a família mudou daí, já por conta de uma outra Salvador, né? Então também questões de violência e vários outros fatores, eles só conseguiram aproveitar parte desse mobiliário. Se não me engano, é uma estante da biblioteca. Já tinha ouvido falar na Casa do Chame Chame? Já. Eu só não consigo, Rodrigo, ver onde fica. Assim, não consegui até hoje visualizar, assim, porque foi construído um prédio, né? Foi. Se eu não me engano, a família mora no prédio, né? A família que eu não sei. Que era de onde... Eu não tenho. Não, posso estar confundindo. Assim, mas eu não consigo imaginar, assim, visualizar onde é. Não é? É assim, o Ruari Barroso não chama. Eu também já procurei, não. Então, projeto da casa. Eu já procurei fotos internas, então não consegui. Só vi fotos da parte de uma detalhe da biblioteca, que era uma estante, né, linda, que você regulava as alturas, né, de acordo com o uso que você queria. E aqui, olha o que construíram no lugar. Que coisa linda, para não dizer o contrário. Né? É isso que eu não consigo entender. Como é que alguém... Certas coisas na minha vida eu não vou conseguir entender, né? Só falta o nome do prédio ser Lina Bobardi, né, gente? Por favor. Não, porque se faz muito... É um absurdo. Homenagear, né? Eu já dei até um exemplo aqui em Salvador. Você tem ali no Campo Grande, né, edifício Palácio da Assembleia, que é a antiga Câmara de Deputados. Você destrói um negócio, constrói um negócio, uma outra coisa. Sim. Que descaracteriza completamente, aí você põe o nome para fazer uma singela homenagem. Edifício Mansão Britânica, antiga Capela Britânica. Não é? Assim, é uma caixa empilhada. São caixas empilhadas. Não consigo, com perdão ao arquiteto, não consigo ver nenhum mérito. Não é? É um típico prédio dos anos 80.
E aí, ela vem em 59 e faz o restauro todo do MAN. Já foram, né? E quando teve aquela aula nossa de História da Arte, na famosa escadaria de Lina, que é toda feita por encaixe, que aí, segundo a história, traz aquele elemento desses encaixes de fazenda, de carro de boi. Não é? Só que, infelizmente, essa escada não é utilizada. É o segundo andar, desde quando de uns tempos para cá, não se tem exposições. Não sei por que motivo. Não é? A última vez que eu vi uma exposição no primeiro pavimento era uma exposição sobre Carmen Miranda. Tem muito tempo isso. E há o espaço Coate, o Boate Coati, não é? No conjunto da Misericórdia, que é em 87. Ela vem a convite do Mário Kertz e faz esse restauro do conjunto da Misericórdia, que fica justamente entre a prefeitura, aqui, e o edifício da Santa Casa. Como é uma rua fechada, para visitar aí, se não tiver tendo nenhum evento, você tem que pedir à Fundação Gregório de Matos, que é responsável pelo espaço. Tá? Esses edifícios do lado do Espaço Coati, eu me lembro na época que eu pesquisei, que a ideia dela era para servir de moradia popular. Sim. Você sabe o que... Hoje deve estar tudo fechado, né? Tudo fechado. Está tudo fechado. Tudo... Nada funcionando. Né? Não sei como é que ninguém pensou em fazer alguma coisa ali. Né? Tudo bem que o acesso é difícil, são 2 ladeiras. Tá? Mas bota um carrinho, gente. Na casa Conceito não tinha um carrinho que você levava até a portaria? Bota um carrinho de golfe. Né? E o que eu gosto da Aline é isso. Por exemplo, você tem vários sobrados aqui, ela não constrói um sobrado, né, para criar uma leitura do que tinha. Não, ela caiu, ela faz uma estrutura orgânica que lembre essa memória. Você não vai criar uma falsa memória. Né? E para quem já visitou esse espaço, é um espaço belíssimo. E todo ele em volta de uma mangueira. Com essa coisa de sair por isso, que é o mesmo tipo de janela que ela vai fazer no Sesc Pompeia, em São Paulo. Né? Lina tem outros projetos aqui em Salvador, como, por exemplo, a Casa do Beni. Ali você descendo a ladeira do Pelourinho para subir a ladeira do Carmo. O próprio Teatro Gregório de Matos, que fica no fundo do Cine Glauber Rocha, que é de autoria dela. Né? Essa primeira foto aqui é a continuação da ladeira da Misericórdia. Ela vai sair logo ali no início da ladeira da montanha. Então, antes da construção da ladeira da montanha, essa era, digamos assim, a primeira ladeira de Salvador, que está fechada. Mas a proteção dela toda ali, ao meu ver, acho que é por conta de ser a prefeitura está ali do lado. E aqui um corte. Vamos ver se com essa revitalização que estão fazendo ali no Centro Histórico, naquela região ali da Praça da Sé, do próprio Fera Palace, né? Sim. Ver se eles viram os olhos para essa área, porque é um desperdício, né? É um desperdício. Fora isso, é um projeto, né? Arquitetura, digamos assim. Por Lina, né? Você tem uma vista fantástica por Salvador. Então, ano passado teve alguns eventos. Tá? Então, não é um local que comporta grandes eventos, digamos assim, shows, essas coisas, porque, como vocês observam, o espaço é pequeno, mas ela aproveita totalmente ele. Né? Então, você tem... volta. Mirante aqui em cima, você tem um grande terraço com varanda. Então,
observem até pela fotografia aqui da paisagem, ele está quase que escondido. Não é uma arquitetura que grita, tipo, olha, eu estou aqui. Tudo bem, o MASP está ali uma exceção. Mas não é aquela arquitetura que vai brigar com o conjunto arquitetônico já existente. E seria bacana se aqui tivesse moradia, porque pelo menos essa região estaria viva. Uma coisa que eu bato sempre nessa tecla é o centro, que a gente tem como centro histórico, ao meu ver, ser um grande shopping. Agora que está começando, né, você tem hotéis, pousadas, hostels, querendo ou não, você tem uma demanda ali 24 horas, quer dizer, antes da pandemia, né? Colégios, museus, mas moradias, como você tem Centro Histórico de Olinda, Centro Histórico Ouro Preto. Aqui alguns móveis já projetados por ela. E uma característica desses móveis modernistas, quase todos eles eram de Jacarandá também. Tá? Então, Sérgio Rodrigues, Zanini Caldas, perdão. Né? E ali vocês vão ver móveis de Jacarandá. Não são todos, né? Claro que o Jacarandá já começava a ficar mais escasso. A Zigue-Zague em 48, a Tridente, o Estúdio Palma, que era o estúdio que ela tinha. Tá? Esses móveis de Lina, do Jorge Jesus Pinto, então, estão sendo agora tendo reedições. Tem uma empresa que está fazendo reedições desses móveis. Tá? Mas são reedições autorizadas, que aí seguem todo o desenho original. Tá? É como o Sérgio Rodrigues. Você consegue comprar poltrona mole do Sérgio Rodrigues em qualquer loja, em algumas lojas aqui em Salvador, por exemplo. Tudo bem que ela custa pelo menos R$12.000. Usada no Mercado Livre. Tá? E ainda tem essa diferença. Se for poltrona da época, feita nos anos 60, ela vai ser tende a ser mais cara do que a atual. Turma, já tem 1 minuto aqui, eu vou gerar um terceiro, só para a gente fechar a Lina. Tá? Alguma dúvida, pergunta, questionamento? Alguém quer ter um móvel de Lina em casa? Sonho. Essa empresa que está fazendo com autorização os móveis é Cel, eu acho, né? Isso. Então tem a Sacegal, tem vários designs. São algumas peças, não são todas. Então essa Tridente é uma delas. Então por isso que eu digo, olhem as casas aí de mãe, de vó, que pode ter um móvel desse e não se saber que é um móvel assinado, de design, ou até não. Porque você tinha a empresa, que eu vou falar mais adiante, de Móveis Simo, que também é um ícone do design modernista brasileiro. Resistem. Porque as casas antigamente, vocês veem, como até a Catarina falou, na casa dos avós de quem era a casa, Catarina, mesmo? Você falou? Os avós do meu cunhado. Dos avós do cunhado, que eram casas, se vocês imaginam o tamanho do lote. Pegava de uma rua a outra. Aí isso, com o tempo, vai... Não é todo mundo que consegue resistir, né? São casas que dão trabalho de manutenção. Se bem que as casas modernistas não, né?